Apareceu alguma coisa aí avisando que está sendo gravada a palestra. Está correto? Correto, Hernani, eu que gravo. Ah, então tá bom, Roberto. Então posso continuar, né? Então nós vamos falar hoje de Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a Sara solicitou, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos falar do item Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Tá? E, na realidade, a base desse item, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, são 3 passagens de Jesus, e aí nós vamos lê-las aqui agora para a gente entender, são pequenas, e depois a gente vai fazer a avaliação em cima delas, já que a gente tem 30 minutos de palestra nesse caso. Item 11. Não julgueis, a fim de que não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, itens de 1 a 2, versículo 1 a 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isso para tentarem e terem de que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver em pecado, atire a primeira. Hernani, eu desliguei. Entrou muita gente falando, eu desliguei. Desculpa. Volta para o teu microfone. Bota ele de novo no ar. Tem que começar do início ou onde parou? Eu não sei o que vocês perderam. Pode ser agora, meu bem. Pode ser agora. Pode continuar. O primeiro item, vocês chegaram a escutar? Não julgueis a fim de não ser julgados? Não. Escutamos, sim. Ah, tá bom. Então, Jesus, abaixando-se, escreveu na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou depois Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Interessante a gente perceber que são dois ensinamentos diferentes de Jesus, né? Ele diz de uma maneira filosófica a importância, né, de você não julgar e como esse julgamento vai ser empregado contra você. E na outra, ele dá uma exemplificação sobre isso. Pode. Não sei porquê, mas está entrando algum som aí de novo. Não, as pessoas entram com o microfone ligado, Hernani. Desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Então, são duas passagens distintas em que Jesus fala filosoficamente e a outra ele traz o exemplo claro sobre uma atitude que nós tomamos no dia a dia, né? A primeira passagem, né, que é o item 11, né, não julgueis a fim de não ser julgados, ela é fácil de entender quando nós conhecemos e entendemos como é a evolução espiritual nossa, né? A nossa evolução espiritual, invariavelmente, vai passar por problemas, por defeitos, por uma série de questões que nós vamos fazer nessa fase, né, em que estamos engateando como ser humano, até encontrar a maturidade para utilizar esse livre-arbítrio. Então, todos nós, espíritos, no universo, vamos passar por dificuldades de agredir o outro, de prejudicar o outro, de disputar coisas, e que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai perdendo essa necessidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós exercitamos a nossa inteligência nos reinos inferiores, no reino animal.
E o que é lícito no reino animal, que é matar para sobreviver, disputar, né, os territórios, né, a sobrevivência da espécie, já não é lícito. Chega à idade humana, né, que você precisa usar a fraternidade, que é muito mais você juntar esforços e aprender a desenvolver os sentimentos do que propriamente disputar a sobrevivência. Então, como todos nós, seres humanos, passamos pelas fases de aprendizado no reino animal, utilizando os instintos animais, que estão escritos lá no código genético de cada um desses animais, invariavelmente nós vamos passar pela fase de erro. É igual a criança no jardim de infância. A criança no jardim de infância comete uma série de erros e ela tem que ser supervisionada pelo professor, pela família dela, para ela começar a aprender, né? Erros de higiene, erro de respeitar o espaço do outro, respeitar o outro como cidadão. Quer dizer, tudo isso que a gente aprende numa fase de jardim de infância, nós espíritos passamos nas fases de primeira encarnação como ser humano. Quando migramos da fase animal, em que isso é algo comum, né? Os animais, o mais forte sobrevive, né? A raça mais forte predomina. Quando chega no ser humano, você precisa transformar isso em sentimento e mudar aquelas atitudes que até então o espírito, né, o seu espírito, tinha como sobrevivência da espécie, no ser humano, ela começa a infringir a lei, que é a lei de causa e efeito. Então, todos nós no universo, quando fazemos as primeiras encarnações em idade racional, ou seja, na idade que você já começa a usar o livre-arbítrio e ter responsabilidade, comete erros. Todos, invariavelmente. Jesus cometeu erro, qualquer espírito puro que chegou ao grau de pureza que tem hoje em todo o universo passou por essa fase de aprendizado e cometeu erros. Então, se todos cometem erros, todos temos erros gravados na nossa consciência. E esses erros, eles precisam, em cada encarnação, ou em cada experiência que o espírito tem, no plano espiritual ou no plano material, começar a ser auto-perdoado. O grande segredo do nosso perdão é o perdão a nós mesmos. Você sai de uma encarnação aqui no Brasil, ou como Chico viveu, né, encarnações na França, na Europa, ou outros que viveram na Babilônia, por exemplo, e quando vem encarnar aqui, ele não tem uma cobrança externa em cima dele. Muitas vezes os espíritos já até te perdoaram, ou nem sabem quem você é nesse momento da encarnação. A sua cobrança é interna. Você sabe lá no seu inconsciente que você cometeu erro, os sofrimentos que você provocou, as dificuldades que muitos espíritos passam ainda pela causa que você e você continua sendo incomodado por aquilo. E aí você vem na carne, esquece aquele passado e começa a passar pelas provas e expiações, recebe os familiares, convive com as pessoas que você prejudicou, para você começar a ressarcir, pagar os erros que você cometeu por seu auto-perdão. Cada vez que você faz uma coisa certa, que você se relaciona com alguém que você tem um compromisso familiar, ou um compromisso de casamento, né, um compromisso já firmado anteriormente, e você faz alguma coisa de bom para aquela pessoa, ou se reconcilia com ela, há uma paz interior. Essa paz interior é você ressarcindo pelos erros que você sabe que cometeu no seu inconsciente, mas que você não lembra nessa encarnação. E aí o que acontece no dia a dia? Se você cometeu erros no passado e você tem que ressarcir agora, você vai passar por uma série de provas mais ou menos fortes para você pagar a dívida que você tinha, que é a lei de causa e efeito se fazendo presente. Se você cobre com amor, você paga menos. Se você não cobre com amor, você paga mais. Então, imagina que você tem um carnê de uma loja que você foi lá e comprou uma série de coisas. O que são as dívidas que nós temos na nossa encarnação, né? É igual um carnê de uma loja. Você foi visitar uma loja, foi lá no shopping passear, não está no meio da pandemia, e aí viu uma roupa, um calçado, um relógio, um carro, um bem que você gostou muito, se apaixonou por aquilo, só que você não tem dinheiro para ter. Você não tem dinheiro naquele momento para ter. Aí você vai lá e faz um crediário, não é assim? Vou lá e faço um crediário e vou pagando aquilo mensalmente. É igual as dívidas que você tem. Se você pudesse pagar todas as dívidas de uma vez, você resolveria isso numa encarnação ou num momento e já estaria livre dela, mas você não tem condição, não aguentaria aquela dor, né? As dívidas são muito grandes, igual o crediário. E aí você vai pagando aquilo, a prestação. Aí você encarna para pagar aquilo prestação. Recebe como filho, recebe como sogra, como nora, como sogro, né? E recebe como aquele vizinho difícil.
aquele médico que trabalha na mesa mediúnica com você que é complicado, aquela presidente da casa espírita que não deixa você fazer aquilo que você queria, né? Então, tudo isso você vai no dia a dia pagando a sua prestaçãozinha. Agora, se você se revolta com aquela prestação e arruma outra briga com essas pessoas, expulsa de casa, parte para um crime, arruma uma discussão, o que acontece com isso? É a mesma coisa quando você vai na loja pagar seu crediário, né? Você vai lá pagar seu crediário, mas se apaixona por outra coisa e vai lá e endivida mais ainda. Quer dizer, nunca tem fim. O seu crediário das dívidas que você causou, ele nunca tem fim, porque você vai lá e acaba se vingando, né? Acaba brigando novamente, e ao invés de resolver aquela questão, diminuir a dívida, você aumenta ela, ou torna ela da mesma condição. Então, aquilo ali é um teste que você faz no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O outro é o seguinte: se todos nós cometemos erros, todos nós temos gravados na nossa consciência coisas que nós fizemos no passado. E muitas delas não lembramos. Então, a gente vem nessa encarnação, e aí, normalmente, o que nos incomoda muito, que as pessoas fazem na sociedade, são coisas que nós já fizemos. Por quê? Porque a gente sabe que está sofrendo aqui, está encarnando aqui, aturando essas malas todas, esses problemas todos, justamente por aquele ato. Então, eu cometi um ato no passado, que está aqui no meu inconsciente, que eu não lembro agora nitidamente, mas eu sei que aquele ato é que está me levando a ter a vida que eu tenho hoje. As dificuldades que eu tenho hoje, os problemas que eu tenho que resolver, as convivências que eu tenho. Então, todas as dificuldades da minha vida hoje foi por causa de um ato do passado e que eu não lembro claramente, mas está lá no meu inconsciente. Ele está lá me incomodando. Ele está lá o tempo todo. E quando eu vejo alguém fazer aquele mesmo ato, isso me incomoda loucamente. Por quê? Porque esse defeito do outro é justamente o defeito que eu tive e que eu tenho que me levou à vida que eu tenho hoje. E os problemas que eu tenho que resolver hoje. É igual na escola, né? Qual é a matéria que você mais odeia? Aquela que você menos passa de ano, que você tem mais dificuldade, que você tira notas mais baixas, que você... Normalmente é o professor que você menos gosta. Qual professor que você não gosta? Eu não gosto de matemática. Normalmente é a matéria que você... Porque você tem menos reconhecimento, etc. Então, esses defeitos que nos incomodam muito nas pessoas ou na sociedade, normalmente são os defeitos e os atos que nós cometemos no passado e que nos levaram a passar por essa situação agora. Primeiro, que a lei de causa e efeito me obriga a fazer isso. E segundo, que me incomoda saber, mesmo eu não lembrando, que eu já fiz aquilo. E que eu tenho esse problema aqui na minha alma. O Divaldo fala muito sobre isso. Que normalmente o defeito que mais te incomoda no outro é aquele que você tem. Pode ser que você não tenha nesse presente, mas está lá no teu inconsciente. Então, se eu desejo coisas muito pesadas contra as pessoas que cometem esse defeito, eu só perdoo se ele morrer, eu só perdoo se ele ficar numa prisão eterna. Então, essa mesma forma de julgamento que você faz em cima do defeito do outro, da atitude do outro, você está fazendo com você mesmo. Você não lembra, mas você está fazendo. Porque quando você desencarnar, ou no sonho, quando você dorme e desprende, você lembra que você fez. Então, aquele sentimento muito pesado, muito ruim, de julgamento em cima da falha do outro, é o julgamento que você está fazendo em cima da falha que você já teve, similar àquela, só que você não lembra, está no seu inconsciente. E ao invés de você vencer pelo amor aquela dívida, aquele problema, você acaba vencendo pela dor. Se eu só perdoo aquele ato, aquela falha, aquele problema com a morte do outro, por exemplo, com a pena capital, o que você está dizendo para você mesmo? Que eu só vou me perdoar quando eu morrer. Quando eu passar pela mesma dor que eu estou julgando o outro também. Então, por isso que Jesus traz filosoficamente, porque ele conhecia como ninguém e ele percebia como funciona a lei de causa e efeito, cuidado com a intensidade do seu julgamento. Porque com a mesma intensidade que você julgar o outro, você pode estar se julgando. Então, ao invés de você resolver essa tua questão através do amor, da caridade, do perdão, você vai ter que passar pela lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito energética, molecular, que é física quântica pura, hoje a gente já consegue compreender isso claramente, que rege todo o universo, depende de como você reage às situações
que você vê no dia a dia e que podem ser situações que você já causou no passado. Eu só perdoo com a pena capital. Se você já cometeu esse mesmo crime, você só vai se perdoar se você passar pela mesma pena. E Jesus já sabia disso, ele já tinha percebido isso. Então, ele, nessa primeira passagem de Mateus, ele deixa claro, cuidado com a intensidade do julgamento, porque com essa mesma intensidade, você pode estar se julgando. E isso é física quântica pura. Hoje, a física quântica, né, através do bóson de Hills, através de um monte de molécula que a gente está começando a aprender, explica claramente essa passagem. A gente não tem muito tempo, mas eu vou gastar 5 minutos para explicar sobre isso. Hoje, né, nós aprendemos com a física quântica que todas as teorias que vinham até o início do século XX, com Albert Einstein, Newton e todos os grandes físicos tradicionais, né, os físicos clássicos, não se aplicam quando você vai para as partículas subatômicas. Então, tudo que Newton ensinou para todos nós, inclusive a teoria da relatividade, explica o universo. Explica tudo que a gente consegue ver, sentir, tocar, né? Mas não explica aquilo que nós não conseguimos ver, sentir, tocar, que são essas partículas subatômicas, que é abaixo do átomo. Não existe aparelho que consiga mostrar o que acontece ali, e a gente consegue apenas perceber o que existe essas moléculas, essas partículas subatômicas, através de experimentos. Então, os experimentos, né? Esse acelerador de partícula, por exemplo, da Europa, ele mostra a existência de partículas próximas ao fluido cósmico universal, ou éter, trazido por Sócrates e Platão. Mas você não consegue tocá-los, você não consegue fotografar, você não consegue mostrar como funciona. É em cima de experimentos que você vai presumindo como é que funciona o átomo, o núcleo atômico, o elétron, o próton, o fóton, etc. É assim que funciona. Então, as regras, as leis que regem essa física submolecular, né, subatômica, são totalmente diferentes das que regem o mundo que nós conhecemos, que é o mundo físico, das estrelas, do Sol, do universo, etc. Tanto que Einstein não acreditava nessas teorias, ele era contra uma série de teorias, e caíram por terra as teorias de Einstein para esse mundo subatômico, que é a física quântica. Por quê? Porque alguns cientistas estavam muito mais certos do que ele. A matemática provou, a física provou, esses novos aparelhos provaram que Einstein estava errado. E essa física quântica mostrou uma série de questões que nós espíritas já conhecemos. Por exemplo, a existência do fluido cósmico universal. Não existe nada vazio no universo. Onde você acha que existe o vazio, existe essa matéria elementar que o Livro dos Espíritos trouxe desde 1857, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Por um exemplo. Qual o exemplo que eu queria dar sobre esse item 11, para a gente entender? A física quântica provou que quando você sintoniza uma submolécula dessa, tipo um elétron, um com o outro, e eles começam a vibrar na mesma condição, tudo que você influencia num desses elétrons, num dessa submolécula, imediatamente a outra sofre uma alteração. Então, se você pegar dois elétrons e sintonizá-los, né, energeticamente um com o outro, tudo que você jogar num desses elétrons de mudança de comportamento, de energia, etc., o outro é alterado imediatamente, independente do lugar que ele estiver no universo. Você pode ter ele a trilhões de anos-luz daqui, ou na Lua, que é mais próximo, ou no Sol, e o outro na Terra. No momento que você altera a condição energética de um elétron, o outro imediatamente sente essa mudança em qualquer espaço que esteja. Quer dizer, a velocidade da luz, por exemplo, que é a velocidade mais alta que nós conhecemos através de Albert Einstein, não vai para esse exercício. Tudo que você afeta uma dessas moléculas afeta imediatamente a outra em qualquer lugar do universo que esteja. Como se existisse uma ponte entre elas que nós não conseguimos compreender ainda, que é o espaço-tempo. Então, você imagina o seguinte, eu cometi um erro contra alguém, um mal contra alguém muito grande. E esse mal, esse erro, gerou uma série de condições de pensamento e de peso na consciência que gerou moléculas. E essas moléculas nós sabemos que estão no nosso perispírito. Então, todo crime que eu cometo, todo problema que eu cometo, eu ganho uma nota azul ou vermelha no meu perispírito. Então, eu cometi um crime, provoquei uma dor, uma dissensão, um problema,
a pessoa está lá no perispírito dela, a dor que eu causei nela, a marca, e está no meu também. E esse perispírito é causado justamente por essas moléculas subatômicas, porque a gente não consegue ver, só os médiuns conseguem, né? É uma energia quase material, mas não é material. Os nossos 5 sentidos não conseguem percebê-la. Então, essas moléculas estão lá no meu perispírito e no perispírito do outro, sintonizadas através do nosso pensamento, através do nosso sentimento. Nós sabemos aquilo de bom e de ruim que causamos no outro. No momento que ele altera lá aquela condição, que ele lembra da gente, que ele gera o ódio, que gera o rancor ou o amor, imediatamente eu sinto aqui, independente de onde esteja no universo. Então, sempre onde tiver o devedor, vai estar também o cobrador. E Jesus dizia, né, antes de você vir trazer a sua oferenda ao Pai, antes de vir trazer a sua prece, seu trabalho, vai lá e reconcilia com o seu inimigo. Porque essas moléculas que estão nos nossos perispíritos, na nossa mente, no nosso pensamento, elas estão tão sintonizadas que é como se tivesse um celular ligado entre você e o teu inimigo, ou o teu amor, ou as pessoas que você conviveu o tempo todo. Tudo que você faz ou ela faz, você sente imediatamente. Por isso que as preces são tão importantes, quando os espíritos estão desencarnados ou mesmo encarnados. Você faz a prece e essas moléculas vibram imediatamente através do tempo e espaço, que é a física quântica, e a afetação direta. Então, essas passagens de Jesus, esperando que a gente perdoe o outro, é o exercício do auto-perdão. Porque quando eu perdoo o outro e tiro isso realmente da minha cabeça, eu começo a amenizar essas moléculas. Nós somos ligados energeticamente de fato. E a física vem provando isso. E quando eu perdoo o ato que o outro faz, tratando ele como uma criança que merece uma nova oportunidade, uma nova chance, que ela vai aprender e que ela vai crescer e desenvolver, o que eu estou falando para mim mesmo? Eu também mereço uma nova chance. Eu também vou aprender. Eu também vou me desenvolver. Eu era uma criança, cometi uma série de erros, vou me reconciliar com esses espíritos, vou mudar o sentimento entre eles automaticamente, essa energia que é a troca, e vou crescer, e vou desenvolver, e vou me tornar um espírito diferente. E aí Jesus traz sempre alguns bons exemplos, né? Tudo ligado aos itens sexuais, né? Que é a última escala evolutiva do homem. Ele não trouxe um crime para dar o exemplo, ele trouxe uma condição de perdão, né? Olha, tanto ela cometeu adultério, quanto todos os homens que ajudaram ela a cometer também. Ela não estava sozinha, né? Ou todos os seres que estavam aqui ao redor, né? E ele vai escrevendo na areia sobre isso. Se ela é adultéria, porque tem um adúltero. Se ela cometeu um crime, porque tinha um criminoso para ajudá-la. Aí todo mundo foi saindo e ninguém jogou a pedra. Outra passagem que eu acho fantástica, que Divaldo relata muito bem, é sobre Maria Madalena. Maria Madalena foi um ótimo exemplo. E aí eu trouxe aqui, para nós encerrarmos, que eu tenho 5 minutos, essa passagem que é espetacular, né? Que está no livro de Divaldo Pereira Franco, A Rede Viva de Madalena, As Primícias do Reino pelo Espírito Amélia Rodrigues, né? E ela começa assim, Maria de Magdala. Ninguém lhe conhecia a origem. Ela aparecera em Magdala numa ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiros, vindo das festas de Jerusalém e de caravanas carregadas de especiarias do Egito. A cidade também denominada de Mindol, ou Noiada, do Talmude, era uma aldeia de pescadores na beira ocidental do lago Genezaré. Os palácios se erguem ao longo da praia, entre os leques das palmeiras e a sombra dos jardins. Nas ruas calçadas trafegam mercadores, soldados de escudo e lança, publicanos do povo. Pelas mãos circulam dracmas, sestércicos, denários e papiros cambiais aos sons do hebraico, aramaico, grego e latim. Ela chegara e adquirira fama, Maria. Logo se acrescentara a denominação do nome da cidade, de Magdala. Era uma mulher de grandes olhos nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre as espáduas, como ondas escuras de ouro. Seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, por ricos negociantes, por opulentos senhores de terras e escravos, funcionários de alta categoria na administração herodiana, que lhes depositavam o regaço, moedas de ouros, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse e se tornou detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua
com ares púdicos, mas que a buscavam embuçados em mantos negros às horas mortas. Maria de Magdala, ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza minava, entregando-se por vezes dias seguidos à profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-a aliada, olhos perdidos no mistério que insondáveis distâncias. Nessas horas, as servas despediam do átrio todos os que buscassem. Alguns homens, sentindo-se preteridos, dobravam as ofertas pelas horas de prazer que anteviam. Tudo em vão. Numa noite de perfume primaveris, instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia. Sentiu a esperança renascer ante a informação de que aquele Rabi convivia com os pecadores, os excluídos. Ele viera para encontrar o que estava perdido. Numa noite que balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, servindo-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ter com ele, em Cafarnaum. Quando ele veio a Magdala, ela tomou um vaso de alabastro que continha o perfume do lótus, custara-lhe o preço de um campo. Era o presente ao amigo. Sabendo-o em casa de Simão, para lá se dirigiu. Como bom fariseu, Simão experimentava o gozo particular em ostentar as virtudes e recepcionar os amigos, apresentando em seu palácio personalidades que, com qualquer motivo, se tornavam famosas. Durante meses após um banquete, os comentários persistiam na cidade, acerca dos personagens que sua casa acolhera. Com Jesus não fora diferente. Ele e 2 de seus discípulos haviam merecido a distinção de um banquete na rica vivenda de Simão. Quando, ao seu final, ouviram-se gritos e alterações. Depois, rompendo a segurança, Madalena irrompe a sala. Tudo se deu tão rápido. Ela se arroja aos pés do Rabi, que permanece impassível na posição que se encontrava. Surdos cochichos perpassam pelo ambiente. Simão se enche de cólera. Epílogo desastroso no seu jantar. Teme mandar expulsá-la porque sabe da sua coragem e ousadia. Ela o conhece, bem como tantos outros que ali se apresentam como homens de honra. Jesus serve-se do momento para lecionar o amor, exaltando o gesto daquela mulher que, ajoelhada aos seus pés, rega-os com suas lágrimas, enxuga com seu cabelo e unge o excelso perfume que impregna todo o ambiente. Concluindo, por isso que te digo, os meus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Lucas, capítulo 7. Ergue-se a voz de Jesus com infinita majestade. Mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, com o estritamente necessário, iniciara a nova vida. As vozes da desonra e do despeito sussurravam que ela voltaria às noites de prazer, que enlouquecera-lhe sempre fora louca. Ela se juntou aos que seguiam o mestre. Discreta, mais uma vez recebeu a bofetada da desconfiança. Sabia que não confiava em sua renovação, nem que se davam conta de quantas tentações ela tinha procurado sublimar. Chegados os dias da denúncia de Judas de prisão de Jesus, do julgamento arbitrário, ei-la caminhando para o Gólgota, acompanhando. Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. Quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. No domingo, indo ao túmulo com Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e outras mulheres encontrou a pedra do sepulcro, removida, dobrados os lençóis que lhe haviam envolvido o corpo. Ela temeu que os judeus houvessem roubado seu corpo, enquanto os demais retornaram a Jerusalém para informar o ocorrido. Ela permaneceu no jardim a chorar. A saudade feita de dor lhe estrangulava o peito quando ouviu a voz dele chamando pelo nome. O mestre estava ali, vivo, radioso, como a madrugada recém-nascida. Foi anunciar o fato aos discípulos e não creram. Por que haveria de Jesus aparecer para ela? Logo para ela. Somente Maria, mãe dele, abraçou e pediu detalhes. Os dias lhe seguiram, foram de saudades e recordações. As notícias chegavam doces. O encontro com os jornaleiros do caminho do Emaús, a pesca incomparável, a jornada de Betânia. Após 40 dias, junto aos 500 discípulos, ela o viu ascender lentamente, as mãos voltadas a eles, como um gesto de afago, as vestes luminosas desaparecendo ante seus olhos. Desejou então seguir os novos disseminadores da Boa Nova. Temeram que a sua presença pudesse ser perniciosa, semeando desconfiança naqueles dias incipientes das luzes do reino.
Ela experimentou a soledade, o abandono, e para arrefecer a imensa saudade do Rabi, passou a andar pelas longas praias que tanto o rodeavam, recordavam. Numa dessas tardes, encontrou leprosos que vinham de muito longe buscar o socorro da cura. Ela os abraçou, dizendo-lhes que Jesus já partira. Deteve-se por horas a falar, saudosa do que aprendera com quem era o caminho, a verdade e a vida. Depois seguiu com eles ao Vale dos Imundos, sentindo que a seiva da vida diminuía em suas veias. Desejou rever a doce mãe de Jesus, aquela que tanto a afagara as suas amarguras, e foi a Éfeso, morrendo às portas da cidade, sendo brandamente recolhida nos braços do amor não amado. Então, Maria de Madalena foi um exemplo que Jesus deu durante a vida, de que se você muito ama, se você muito se dedica, os seus pecados serão perdoados por você mesmo. E ela muda, e ela nunca tinha apreciado e vivido a felicidade, da tranquilidade, da alma lavada, né, da consciência limpa, e muda completamente a atitude de vida dela, ao ponto de ser a primeira a encontrar e a ver Jesus, tanto que os discípulos dele não a reconheceram, né? Não acreditaram nela. Então, Jesus traz um exemplo dos erros da própria encarnação dela, para mostrar como você consegue, né, através do amor, através da vontade de mudar, né, do exemplo a ser seguido, mudar e transformar a sua vida. Então, esse exemplo de Maria de Magdala é o perfeito, é a maior conversão do cristianismo. Em pouco tempo, Jesus conhece ela, desencarna na cruz e é a primeira a vê-lo, né, a perceber, apesar de não ser aceita por todos os outros, a não ser por Maria, Mãe Santíssima, que era um espírito de amor puro, né? Tanto é que é a Nossa Senhora Comparecida, né? A que se compadece do pecado de todos, até hoje. Então é isso, já acabou meu tempo, até passei um pouquinho, mas existe toda uma história física, química, envolvendo o perdão, tem tudo a ver com aquilo que a gente comete ao outro e que grava no nosso perispírito, e só através desse sentimento do amor, né, da consciência limpa, da alma lavada, é que você vai conseguindo evoluir sem essas dores, sem essas preocupações, sem essa cobrança enorme que você faz a você mesmo quando você olha um ato e quer cobrar do outro aquela atitude, seja através da vingança, quando você passa por ele diretamente, ou quando você vê acontecer na sociedade. Então, por isso que o perdão é tão importante. Jesus insistia muito, né, filosoficamente em cima disso. Ele sabia dessa questão química, física, da lei de causa e efeito, né, exercendo sobre cada um de nós. E é isso. Já passei o tempo e obrigado a todos aí pelo... Foi ótimo, Hernani, foi muito bom. Excelente. E assim, Senhor, nós mais uma vez ouvimos falar sobre perdão. Como é difícil, Senhor, nós limparmos a nossa alma e passarmos a perdoar aquilo que mais precisamos para que possamos ascender a espiritualidade maior. Nos abençoa, nos protege, nos fortalece, para que possamos, através da tua ajuda, da ajuda dos nossos amigos espirituais, irmos limpando a nossa alma, perdoando, Senhor, aqueles que de alguma forma nos trouxeram dor e sofrimento, porque só assim nós iremos limpando a nossa alma, como nos lembrou Hernani. E assim, Senhor, mais leves, mais tranquilos, com mais esperança no porvir, possamos, Senhor, seguir firmes na nossa evolução espiritual. Nos abençoe e protege, que nesse instante possamos estar tranquilos, respirando profundamente, sentados de uma forma confortável, então, como nós acharmos a posição melhor, para assim iniciarmos os passos. Eu espero que os senhores, todas vocês, estejam com a água para ser magnetizada, e eu espero que vocês estejam tranquilos para nós iniciarmos o passe. Graças a Deus.